Amém? Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém? Amém. Bom, gente, o pastor Leomar pediu que eu viesse aqui para a gente fazer um resumo do que foi o nosso culto de jovens ontem. E ontem o nosso culto ele foi totalmente voltado ao Setembro Amarelo. Alguém aqui sabe o que é o Setembro Amarelo? Isso mesmo, é a conscientização contra o suicídio. E os jovens eles vão apresentar um teatro musical para vocês, um teatro simples, e depois a gente vai fazer esse resumo, tá bom?
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas por dia no Brasil suicidam. Então, assim, é um índice muito grande. Depois do Covid, esse número ele aumentou ainda mais. E a história do Setembro Amarelo é porque nos Estados Unidos, um menino com o nome de Nitro, ele era uma pessoa assim, muito habilidosa e ele reformava carros. Então, no ano de 1994, ele suicidou. E ele tinha um Mustang amarelo todo reformado. E ele suicidou em setembro, no ano de 1994. E no dia do velório dele, os pais deles entregaram uns cartões amarelos com mensagens de amor ao próximo. Então, essa conscientização começou lá nos Estados Unidos e se estendeu aqui por todo o Brasil. Então, é um assunto muito, muito, muito mesmo importante, de extrema importância. Eu conversando com algumas pessoas sobre o nosso tema do culto, e algumas pessoas confirmaram para mim que tentaram suicídio já. E algumas pessoas que não tentaram já passou pela cabeça suicidar. Então, assim, eu falei aqui ontem para eles que para tudo tem jeito na vida, né? Só não tem jeito para a morte, não é? Então, se a pessoa suicidar, acabou, porque a palavra de Deus fala que Deus é o autor da vida. Só Ele te dá a vida, só Ele pode tirar a sua vida. Então, a gente não pode suicidar, a gente não pode tirar a nossa vida. Porque quem tirar a própria vida vai para o inferno, não é? Então, assim, é um assunto muito, muito importante. 32 pessoas por dia suicidando. E na palestra ontem, a gente estava ensinando os jovens a ajudar também outras pessoas. Os jovens convivem, né, diretamente com outros jovens na escola. Então, assim, é um assunto que eles precisam entender também e saber da importância de falar com outras pessoas. Ontem mesmo na palestra eu escutei uma pessoa falando: eu já pensei nisso, essa palestra foi para mim, essa pregação foi para mim. Eu falei: meu Deus, amém, se tocar uma pessoa, né, já é bênção. E conseguiu, Davi, colocar? Pode pôr, por favor. Pode passar? Fala, pode ir? Pode ir. Não merece não, um pouquinho antes, por favor. Quando fala da depressão, acho que é antes um pouco, né? E também, gente, pela Organização Mundial da Saúde também foi constatado que de 20 pessoas que suicidam, 9 pessoas têm transtornos psiquiátricos e as outras 11 são pessoas comuns. Assim, pessoas no dia a dia que trabalham, que têm família, e as pessoas passam por isso. Aí ali na palestra está falando lá, ó, depressão, pode passar, o depressivo ele perde o governo da vida. Pode passar, por favor. Olha lá, 5% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos com fala suicida. A depressão, ela é uma doença, né? Ela é uma doença gravíssima, que leva a pessoa a esse transtorno e ao suicídio. Então eu quero falar só um pouquinho agora do que pessoas que pensam em suicidar, o que as pessoas devem fazer. Ali tem alguns conselhos. Pode ir passando. Olha lá, a prevenção. Apoio de convivência, base familiar, tratamento especializado e apoio espiritual. Muito importante, né, o apoio da família. Ontem eu falei assim, a importância dos pais entenderem o que seus filhos estão fazendo dentro do quarto. Que hoje a maioria dos jovens ficam trancados dentro do quarto com o celular, né? Sai só para comer e entra de novo. E a gente acha que está tudo bem. E a gente acha que está tudo bem. E quando a gente vai ver é tarde, né? Com certeza tem pessoas aqui na igreja que já perderam alguém da família que suicidou, né? E isso fala ali na palestra que é muito pior, muito mais doloroso para a família quando uma pessoa suicida, porque a pessoa começa a pensar: por que eu não ajudei? Por que eu não fui atrás? Por que eu não fui entender o motivo? Por que eu não fui atrás quando eu vi ele chorando? Então a gente começa a pensar em um monte de coisa e aí a pessoa fica com aquele sentimento, com aquele peso na consciência. Então é muito pior do que quando uma pessoa ela tem uma morte natural. Pode ir passando agora. Pode ir. Pode passar.
Quero só falar desse finalzinho falando da Bíblia e do suicídio, ler alguns versículos com vocês. Um dos 10 mandamentos de Deus, em Êxodo 20:13, fala: não matarás. Isso significa que a gente não deve pôr fim à nossa própria vida e nem à vida de ninguém. Porque Deus, Ele é o autor da vida e só Ele tem autoridade para decidir quando uma vida deve terminar. Quando alguém comete suicídio, a pessoa passou por cima da autoridade de Deus. Olha como isso é sério. Deus é o autor da vida. Ele deu a vida aqui para cada um, então só Deus tem o poder de tirar a nossa vida. Pode passar. Ali fala alguns versículos bíblicos, né? Pessoas que têm desejo de morrer. Pode passar. Pode ir. Pode passar. Eu quero um versículo, pode ir passando que eu te falo. Aqui, ó, é esse. 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque Deus é conosco. Perplexos, mas não desanimados, porque Deus é conosco. Perseguidos, mas não desamparados, porque Deus é conosco. Abatidos, mas não destruídos, porque Deus é conosco. Amém? Pode ir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então a gente tem que pensar também nas coisas boas, né? Às vezes aparece uma dificuldade, algum problema, isso aí a gente vai ter todos os dias. A palavra de Deus fala que no mundo teremos aflições, mas Deus é conosco. Então a gente tem que pensar também nos momentos bons da vida. Se a gente ficar com a nossa mente cheia só de coisas que apodrecem a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, com certeza as pessoas entram em uma depressão. Então a importância da gente estar sempre vivo na palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem pra gente, o conselho que Deus tem pra gente. E além do conselho pastoral, uma coisa que eu falei aqui para eles que é muito importante, pra gente estar com a mente limpa, praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, tudo isso ajuda, né? Se o nosso corpo estiver bem, a nossa mente também vai estar bem. Então isso também faz parte. Eu falei que tem pessoas que têm coragem de pagar R$100 na pizza, mas não pagam R$100 na academia, acha caro, não é? Então é importante, gente, praticar atividade e ter alimentação saudável. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, que já pensou nisso, ajuda essa pessoa, fala com ela segundo o mandamento de Deus, o conselho que Deus tem. Se você não conseguir falar, pede para o pastor, pede para alguém ajudar, para depois não ser tarde. Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida para a gente ajudar. Então por isso a importância dessa palestra. Então eu resumi para vocês. Se alguém quiser essa palestra inteira, eu posso passar, eu tenho no WhatsApp. E é isso, essa é a conscientização de Setembro Amarelo contra o suicídio. E que muitas pessoas aqui possam ajudar outras pessoas. Amém? Amém.